Os estudos clínicos mostram que o balão provoca uma perda aí de 13 a 20% do seu peso inicial. Então, sim, o balão funciona. Na minha experiência de mais ou menos 15 anos de passagem de balão, eu pude concluir algumas coisas. A primeira coisa é a seguinte: o balão ele faz sim o efeito, mas o balão responde por 80% da situação. Você precisa ter os outros 20% de comprometimento. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas, quando elas estão com balão, eu tive casos aí de pacientes que perderam aí 38, 40 quilos, mas eu tive casos de perda de 25, de 20, de 10, de 5. Até de paciente que ganhou 1 quilo com balão. Esse caso da pessoa que ganhou 1 quilo com balão, eu sempre conto nas minhas consultas, é uma paciente que ela aprendeu que se ela tomar o leite condensado, ela não sentia nada. Então ela tomava aí 3, 4 latas de leite condensado por dia. Evidentemente, aqui a perda não foi o suficiente. Evidentemente, essa paciente precisava de um acompanhamento não só do gastroenterologista. E é sobre isso que eu vou falar um pouco agora. O principal profissional para cuidar dessa fase do balão é o nutricionista. O nutricionista ele vai ajudar muito nas fases iniciais, da progressão da dieta e quando o resultado não está indo a contento. Se de repente de um mês para o outro você não teve aquela perda que você gostaria, o nutricionista vai te ajudar muito nessa questão da perda. Então, o nutricionista é um profissional que você sim deve sempre ter junto com você. É muito claro quando eu comparo os pacientes que passaram o balão e tinham um nutricionista, eles tiveram uma perda de peso muito maior do que os pacientes que não tinham esse acompanhamento. O segundo profissional seria o psicólogo e às vezes até o psiquiatra. Muitas pessoas têm, junto com a obesidade, um problema de ansiedade, até às vezes até de compulsão alimentar. Então, eu costumo dizer para o paciente que é um investimento, a passagem do balão sim é um investimento, e esse investimento é uma coisa que você deve focar. Então, se você precisa aí tratar da tua ansiedade, se você precisa aí tratar da tua compulsão, faça isso nesse período. Não perca esse tempo precioso que você está com o teu balão. Uma das dúvidas frequentes também é quanto tempo eu devo ficar com o balão se eu já atingi o meu peso, eu já atingi meu objetivo. Eu queria ir perder de repente 15 quilos, o meu balão tem um balão de 12 meses e eu estou no 8º mês. Será que eu posso retirar ele agora? Na verdade, o balão ele faz perder peso por 3 mecanismos. O primeiro deles é o mecanismo de diminuição do teu estômago. Imagina que você tem um estômago desse tamanho, você coloca um balão aqui, você vai ficar com um estômago menor. Esse é o primeiro mecanismo, é um mecanismo imediato. O segundo mecanismo é uma diminuição do teu apetite. Ele vai provocar uma saciedade, a gente chama de saciedade precoce. Então, você vai ficar saciado mais precocemente. E aos poucos ele vai mudando uma questão hormonal. Então você vai começar a ter uma diminuição em alguns hormônios, um aumento em alguns hormônios que vai te levar a uma redução nessa necessidade de se alimentar. Ocorre a longo prazo uma coisa que a gente chama de reprogramação do teu cérebro. Então o teu cérebro começa a perceber que você já não precisa mais daquela grande quantidade de alimento que você comia antes. Então não vai mudar só a qualidade do teu alimento, mas também da quantidade. E os estudos mostram que quanto mais tempo você fica com o balão, maior vai ser essa reprogramação cerebral. Eu tinha um caso de uma paciente, eu sempre me lembro dela, que ela queria ficar muito bem para a formatura do filho. O filho iria se formar e ela queria ficar muito bem. E ela tinha aí 3 meses para perder o peso que ela gostaria. E ela realmente perdeu o peso dela nos 3 meses, foi para a formatura e depois voltou para retirar o balão e a gente teve essa conversa e ela ficou, felizmente, o tempo todo que ela deveria ficar com o balão, claro, respeitando a validade do balão, né? Mas ela ficou o tempo todo e aí ela conseguiu não só perder o peso dela, mas manter esse peso depois de retirado. Então, você fazendo essas dicas, você fazendo essa avaliação conjunta com o nutricionista, eventualmente com o psicólogo, com o psiquiatra, o teu resultado sim vai ser muito expressivo.